Olá, vamos responder a questão 146 do Enem 2021, caderno azul. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante um período de 3 meses. Então está aqui a primeira situação da questão. Ele tem um grupo de coelhos que é alimentado durante um tempo e deu a média massa por coelho e o desvio padrão. Tá aqui, ó. A média é de 10 kg por coelho e o desvio padrão nessa situação é de 1 kg. Continuando. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com uma nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou as massas de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Ele pegou aí agora uma amostra daquele grupo de coelhos, calculou a média e o desvio padrão, mas a informação na questão é apenas do desvio padrão. Então, o desvio padrão é de 1,5 kg. Continuando. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará um coeficiente de variação CV, que é a medida de dispersão definida por CV, o coeficiente de variação é S dividido por X barra. E ele diz na questão que o S representa o desvio padrão e X a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. Então vocês perceberam aí no primeiro e no segundo parágrafo que ele está utilizando uma ração e está fazendo uma comparação entre elas. Então, continuando, ele vai fazer agora aqui as informações finais. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. Olha só, ele comprou uma ração nova e está avaliando se vale a pena fazer a substituição ou não. Como é que ele vai fazer essa substituição? Se o coeficiente de variação da nova ração for menor, tá aqui, ó, for menor que o coeficiente de variação da ração antiga. Então eu vou ter que comparar. E aqui vem um comando da questão. A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilogramas for. Ele quer saber qual deve ser a média das massas dessa amostra aqui, ó, onde ele informou aqui no texto. Então vamos lá. A gente tem duas situações. A primeira situação é de início, onde ele dá a média e o desvio padrão. Então o coeficiente de variação vai ser 1 para o desvio padrão e 10 para a média. Na segunda situação, o coeficiente de variação também é o mesmo. Só que ele não me dá a média, ele dá apenas o desvio padrão. O desvio padrão é de 1,5 e ele está querendo descobrir a média. A partir de quanto eu posso fazer essa substituição? Eu só vou substituir, eu vou fazer o seguinte. Aqui é o coeficiente de variação 1, que é o inicial, e aqui é o coeficiente de variação 2. Eu só faço a substituição se o coeficiente de variação 2 for menor que o coeficiente de variação 1, que é o coeficiente de variação inicial. Então, você tem aqui as informações. O coeficiente de variação 2 é 1,5 sobre m, que é menor que o coeficiente de variação 1, que é 1 sobre 10. E que é simples de resolver, Então, o coeficiente de variação aqui, ó, fazendo as multiplicações, o m ele tem que ser maior que 15. Então, a substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilogramas for superior a 15 kg. Então, se a média for superior a 15 kg, eu faço a substituição. Isso está na alternativa de letra E.